Beleza. Concedido o crédito. Eu estou com um banco administrando um contrato, por exemplo, de financiamento de imóvel. Para fazer a portabilidade, eu consigo fazer de modo independente e eu, consumidor, né? Eu pergunto isso de maneira... Eu, consumidor, posso chegar lá no banco A e falar, olha, o banco B me ofereceu opções de crédito melhores. Eu consigo fazer essa portabilidade sozinha ou eu preciso acionar o judiciário para conseguir? Então, a sua pergunta é muito legal, porque assim, a portabilidade ela surgiu para tentar trazer uma competição no setor bancário, né? Um dos problemas que a gente tem no setor bancário no Brasil é que ele é extremamente concentrado. Se eu te perguntar assim, Débora, me diga quantos bancos você conhece? A gente vai falar aqui 5, 6 que são os mais famosos, né? A gente tem poucas instituições financeiras no Brasil comparado ao que a gente tem em outros países. Até em função disso, é que os juros no Brasil são tão elevados. É um problema de falta de competição. Para tentar trazer uma competição no mercado, é que foi criada a portabilidade. E é uma medida administrativa. Então, o financiamento imobiliário é uma das melhores hipóteses, né, em que o consumidor pode aplicar a portabilidade. Mas não é a única, tá? Praticamente em todos os contratos que são aí de parcelas fixas, né, empréstimo fixo, você consegue migrar de um banco para um outro que te ofereça uma condição melhor. Como que funciona a portabilidade? Para o financiamento imobiliário, é bem interessante acompanhar, por exemplo, quando que sobe ou baixa a Selic. Agora nós estamos no momento que a Selic está alta. Mas, por exemplo, a questão de 1 ano e meio atrás, a Selic estava super baixa. Estava em torno de 2%, 3% ao ano. Quando a Selic estava bem baixinha, as taxas de juros do financiamento imobiliário despencaram. Elas caíram para 6% ao ano. Tinha banco ofertando crédito imobiliário com 6% ao ano. Né? E no financiamento imobiliário é normal você ter, né, padrões brasileiros, né, taxas de juros de 10% ao ano, 12% ao ano. Então, pensa assim, se quando eu comprei a minha casa financiada, o banco me fez um contrato com uma taxa de 10% ao ano, e agora eu tenho um outro banco ofertando essa mesma linha de financiamento com uma taxa de 6%, puxa, se eu reduzir o custo de 10% ao ano para 6% ao ano, a minha dívida vai diminuir. Né, diminui o total que eu vou pagar a longo prazo e diminui de imediato o valor da minha prestação mensal. Porque essa prestação mensal, uma parte dela são juros, né? Então, quando a gente acompanha esses movimentos, abaixou a taxa de juros, é o momento de você procurar a portabilidade. E como que a gente procura a portabilidade? Vamos supor que você tem um contrato aqui com o Banco do Brasil. E agora a Caixa Econômica Federal anunciou que os juros foram reduzidos. Então, você vai direto lá na Caixa Econômica Federal, né, você procura, você vai explicar que você tem o financiamento dessa forma no Banco do Brasil, tantos meses, o valor emprestado foi X, o meu saldo devedor atual é Y. Na verdade, você só procurando, né, a Caixa, por exemplo, informando, né, que você tem um financiamento, esse próprio banco que está hoje com uma taxa menor, vai contatar o banco original, onde você fez o teu financiamento, vai explicar que ele tem uma proposta para quitar aquele financiamento à vista, portanto, sem acréscimo de juros pelo teu saldo devedor atual, e aí ele te refinancia esse saldo devedor atual com uma taxa de juros menor. O banco original, quando ele recebe essa proposta, ele tem duas opções. Ou ele aceita a quitação e passa, portanto, o contrato para o novo, né, banco que vai te repassar uma taxa menor, ou ele cobre a oferta. E aí, consequentemente, você consegue reduzir a sua taxa de juros e o valor total que você vai pagar dentro desse contrato. Agora, vejam, isso é uma medida administrativa, então basta o consumidor procurar um outro banco que tenha uma taxa de juros menor para que ele possa tentar uma portabilidade. Mas eu tenho algumas condições, né? Eu não posso estar com o meu contrato em atraso, então, tem que ser um contrato que esteja em dia, que esteja vigente, e eu tenho que manter algumas regras do contrato. Por exemplo, se o meu contrato tem parcela fixa, ele vai continuar tendo parcela fixa. Se o meu contrato tinha prestação decrescente, ele vai continuar tendo prestação decrescente. Se o meu contrato foi feito pelo prazo de 10 anos, ele vai continuar tendo um prazo total de 10 anos, tá? Essas regras a gente não consegue mudar. O que a gente muda com a portabilidade? A taxa de juros. E quando você muda a taxa de juros, muda de novo o quê? O custo efetivo total do contrato. E é essa informação, custo efetivo total do contrato, que vai ter um percentual ao ano que o consumidor tem que usar para comparação. No meu banco original, o custo efetivo total era 12% ao ano.
porque só de juros eram 10%. Aí, com os outros encargos, vai para 12% ao ano. Agora, no novo banco, o meu custo efetivo total é 8% ao ano. De juros, são 6%, mas com os outros encargos, 8% ao ano. Então, é esse percentual que eu vou comparar. Se eu consigo reduzir de 12% ao ano para 8% ao ano, eu consigo aplicar uma boa portabilidade e reduzir a minha dívida. E o que é interessante? Você reduz o total que você vai pagar a longo prazo, só que você reduz de imediato o valor da sua prestação mensal. Né? Então, a portabilidade é uma boa alternativa para aquele consumidor que está com seu contrato em dia e que sabe que tem um outro banco hoje ofertando aquele mesmo tipo de financiamento com uma taxa menor. E aí é importante a gente entender que eu tenho vários tipos de contratos bancários. Né? Quando a gente faz a portabilidade, eu sempre tenho que comparar para a mesma modalidade de contrato. Se é um financiamento de veículo, eu tenho que ver qual que é a taxa do outro financiamento de veículo. Se é um financiamento de imóvel, qual que é a taxa do outro financiamento de imóvel. Se é um crédito direto ao consumidor, né, um empréstimo fixo, normal, sem garantia, eu tenho que ver qual que é a taxa para esse empréstimo sem garantia. E é assim que você consegue estudar o custo do crédito e tentar buscar uma alternativa administrativa para reduzir a sua dívida.